Todos aí de volta, posso continuar? E Beleza. Então, estávamos falando e iríamos começar a falar sobre os diferentes tipos de fixação que a gente tem desse estômago. A gente pode fazer a fixação através da gastropexia com a gastrostomia, em que isso a gente vai utilizar uma sonda de Foley. Acho que vocês já devem ter visto alguma vez. Essa sonda amarela, aquela que a gente normalmente enche de água, tem um cuff dentro que a gente enche de água ela. O que a gente vai fazer aqui é uma perfuração na pele, vai atravessar essa sonda por esse buraco que você fez na pele e vai fazer também um furo, uma estocada ali no estômago, só o suficiente para passar essa sonda, e daí vai fazer uma bolsa de tabaco ao redor dela com o cuff dela para dentro do estômago. Daí você infla de água, daí ele fica dilatado ali por baixo da sua bolsa de tabaco e por isso que vai deixar a sonda travada lá dentro. E daí faz algumas suturas de ancoragem, pelo menos 4 ali, como está sendo mostrado no desenho, e daí deixa fixo o estômago ao redor da sonda. Essa é uma técnica que não é das mais optadas pela maioria dos cirurgiões, porque ela tem a desvantagem de fazer a invasão do lumen gástrico. Isso significa que tem um maior risco de contaminação pela questão do risco de ter o extravasamento do conteúdo gástrico pela lateral da sonda. Mas tem o lado positivo, que você garante que esse paciente não vai de nenhuma maneira dilatar, pelo menos no pós-operatório imediato, porque você vai ter sempre o escoamento e o controle do conteúdo gástrico através da sonda. Essa é uma outra forma de gastropexia, em que é uma gastropexia circuncostal, ou seja, a gente vai fazer tipo um flap de avanço ali, ou como vocês estão vendo aqui, que pode fazer 2 abas, então como se fosse a H-plastia ali, né? Mas fazer 2 flaps de avanço, 2 recortes ali meio retangulares com um pedículo do antro pilórico. E daí a gente vai fazer a divulsão da 11ª ou da 12ª costela, que fica melhor acoplada ali, melhor coaptada na região. Vai fazer a divulsão da musculatura de toda essa costela e vai passar essa alça ao redor dessa costela. Aí tem uma menor... aí isso também, como a gente está fazendo um corte na musculatura ali, um corte em toda a mucosa e em toda a serosa e muscular desse estômago. Está passando ali ao redor de uma costela e vai suturar esse flap de volta depois nessa região. Vai ficar muito mais abraçado ali, vai ter um processo cicatricial e uma alça de sustentação. Então, é uma fixação muito mais segura do que a gastrostomia, do que a gastropexia com a gastrostomia. Aquela gastrostomia tem uma chance alta de recidiva por deiscência daquela aderência feita do estômago. Depois que você solta a sonda, o estômago se desaderir daquela região. Aqui é uma chance muito menor, quase que zero, desse estômago se soltar dessa região, né? E tem a vantagem que, como não tem o tubo ali, então não invade o lumen gástrico. Então você não tem o risco de ter extravasamento do conteúdo gástrico para o exterior. Uma forma um pouco mais fácil, mas mesmo assim não tanto trabalhosa de fazer aquela mesma técnica, é a gente fazer o mesmo flap ali, o mesmo retalho, porém passar ele por trás de algum feixe muscular, fazer um túnel ali por uma parte da musculatura, na mesma região aproximadamente, e passar o flap. Também, da mesma maneira, fica tão seguro quanto passar pela costela, um pouquinho mais fácil de ser realizada, mas mesmo assim, bem trabalhosa, e é um pouquinho complexo de fazer, acertar o tamanho do flap ali, da alça, para conseguir passar. Eu tinha esquecido de falar, na costela tem um risco também, muita gente prefere essa alça de cinta que a gente faz na musculatura, porque na tentativa de divulsionar e de conseguir realmente passar o flap pela costela, existe o risco de você fraturar a costela forçando com as pinças, né? Então, por isso que muita gente prefere fazer daí na musculatura e não na costela. E aqui, a que é mais utilizada, que é a gastropexia, eu vou deixar pausado aqui, né? É a gastropexia incisional. Eu só vou mostrar a imagem final para vocês, porque esse vídeo eu vou deixar disponibilizado, até para a gente ganhar tempo de aula aqui, né? Eu vou deixar esse vídeo disponibilizado, como faz a técnica na íntegra, no AVA para vocês, né? Mas o que acontece é isso aqui, ó, que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma incisão
A gente vai fazer uma incisão na serosa e muscular desse estômago e uma incisão do mesmo tamanho na parede do estômago, uma incisão reta mesmo, na parede do abdômen. E daí vai fazer um duplo contínuo simples. Entende? Quando a gente fizer um corte no estômago, vai ficar uma abertura no estômago com 2 bordas e também vai ficar 2 bordas ali na parede abdominal. A borda de baixo do estômago vai suturar com a borda de baixo do abdômen, a borda de cima com a borda de cima também do estômago. Então vai ficar 2 carreiras de isolado simples, uma por baixo e uma por cima, formando meio que uma anastomose ali entre os dois. E aí vai ter toda essa superfície de cicatrização. Então é uma quantidade de cicatrização, uma superfície satisfatória e segura o suficiente para a gente conseguir manter a nossa gastropexia. Então, esse acaba sendo o melhor custo-benefício. É mais fácil que todas as outras técnicas e promove uma aderência segura o suficiente ali do estômago. Quando a gente tem que fazer a retirada de parte desse estômago, vai depender um pouco da região que a gente tem que tirar. Normalmente, quando tem regiões com vascularização, com parte de qualquer uma das vascularizações aqui, curvatura menor ou maior, a gente tem que preservar esses vasos, porque a gente tem que lembrar que esses vasos fazem irrigações de outras partes maiores da região. Então, a gente não pode chegar lá na base da vascularização e ligar ela. Então, a gente tem que fazer, como mostrado aqui na figura, ligar cada um dos vasos o mais próximo possível sempre do estômago, para evitar fazer o comprometimento das outras estruturas dessa vascularização. Por exemplo, se esse vaso mesmo aqui, a gente liga ele na base dele, a gente necrosa o baço. Então, se a gente tinha a pretensão de manter o baço, esquece, né? Agora você vai ser obrigado a tirar o baço junto, né? Ou aqui você vai tentar, numa situação pior até, você vai pegar em alguma base, e daí em alguma base maior ali do tronco, e daí você acaba necrosando uma parte maior ainda do estômago que você nem precisaria tirar. E quando a gente não tem vascularização envolvida na região que está necrosada, a gente tem uma forma muito melhor de fazer isso, muito menos traumática para o paciente e menos arriscada, que é a invaginação da parede gástrica. Quando a gente faz a gastrectomia, ali daquela maneira tradicional, inevitavelmente a gente vai cortar o estômago e vai abrir esse estômago. Então, todo aquele conteúdo vai extravasar do estômago e vai ter aquela chance gigantesca de contaminação. Quando a gente faz dessa maneira, a gente vai pegar a parte que está necrosada, vai imaginar que ela já seja um buraco, não vai ter buraco nenhum, mas a gente vai imaginar como se ela fosse um buraco, e ao redor tem as partes saudáveis. Essas partes saudáveis a gente vai pegar e beliscar de um lado, beliscar do outro, e vai fazer uma sutura tradicional de estômago, um contínuo simples com Cushing ou duplo Cushing mesmo, mas vai isolar essa parte, vai invaginar toda essa parte necrótica para dentro do lúmen do estômago e conectar, fazer uma aderência inicialmente aqui, de 2 partes que estejam saudáveis por cima dessa região necrótica. A longo prazo, o que vai acontecer é que a região necrótica vai cair ali de qualquer maneira, vai morrer e vai acabar caindo no lúmen gástrico e vai ser digerida pelo próprio estômago. E uma vez feito isso, depois que isso foi feito, vai ter aqui a liberação das partes de tecidos saudáveis e como eles já vão estar conectados, eles vão cicatrizar nele mesmo. Então você vai ter feito uma gastrectomia ali mais a longo prazo, sem ter tido a invasão, sem ter tido a abertura do lúmen desse estômago durante o processo ali da cirurgia, da correção da cicatrização, da dilatação gástrica. Por isso, você preserva muito mais esse paciente e tem muito menor risco de ter complicações no trans e no pós-operatório desse animal. Deu para entender essa teoria da invaginação aí? Positivo. Sim. Beleza. Sim, prof. Então, feitas as correções, feito o que precisava ser feito ali do paciente, a gente vai para o pós-operatório, recuperação desse animal. Existe a recomendação de fazer jejum desse paciente de 24 horas, porém a gente já sabe que um jejum desse tamanho é prejudicial, principalmente depois lá embaixo, para os enterócitos, para o intestino. Corre um risco muito grande depois da gente começar a ter translocação bacteriana por conta de morte dos enterócitos. Então, máximo 8 horas de jejum, normalmente que a gente deixa o paciente, e depois volta com uma dieta o mais branda possível, menor quantidade possível, maior frequência por dia ali, e depois isso vai se recuperando conforme o tipo de injúria que a gente fez, né? Por exemplo, se a gente só fez a distorção lá do estômago, não teve que fazer nenhuma gastrectomia, nenhuma parte de invaginação, nenhuma
intervenção mais direta no estômago, só a gastropexia, esse é um paciente que vai se recuperar muito mais rápido. No mesmo dia, muitas vezes, ele vai estar podendo já comer um pouco mais normal. Lógico, sempre em menor quantidade e numa frequência maior, mas a alimentação um pouco mais normal. Se foi feita uma gastrectomia, vai ter que ter todo aquele protocolo de fazer 5 dias, pelo menos, de alimentação líquida desse paciente, depois mais 5 dias de, pelo menos, alimentação pastosa desse animal, para daí depois começar a voltar aos poucos à alimentação natural. Sempre fazer o reequilíbrio hidroeletrolítico, isso vai continuar durante pelo menos 1, 2 dias aí no pós-operatório desse paciente. Antibiótico terapia vai continuar a que tinha sido passado no pré-operatório. Os antioxidantes, como eu já tinha adiantado, continuam sendo recomendados aqui no pós-operatório, para evitar esse nível de isquemia e reperfusão. E analgesia também, anti-inflamatório, sempre recomendados. E as complicações que a gente tem são a recidiva, que daí, assim, a recidiva, até agora, aqui, até do que a gente fez, a gente consegue evitar, através da gastropexia, a recidiva de uma torção, mas de uma dilatação a gente não consegue. A dilatação vai depender da questão de como o paciente comer, do comportamento desse animal, de todo um manejo desse paciente. Mas se ele continuar comendo uma vez por dia, continuar correndo por aí, ele vai dilatar de novo. Ele só não vai torcer porque o estômago vai estar fixo. Mas dilatar a gente não tem como impedir. Deiscência de qualquer uma das suturas que a gente possa ter feito, isso sempre pode ser um risco, mas aqui acaba sendo um pouquinho maior porque pode acontecer de, às vezes, alguma região do estômago só não estar com aspecto necrótico naquela época, no momento da cirurgia, mas vir a ter algum tipo de necrose depois e daí fazer a deiscência daquela região. Essas necroses tardias podem ser complicações diante de uma dilatação gástrica. A peritonite, por conta principalmente daí da necrose mais tardia, que daí vai ter o extravasamento de conteúdo, e morte desse paciente. E, além de tudo isso, depois da gente ter feito todo o processo, tudo certinho com esse animal, mesmo que a gente tenha atendido esse paciente no tempo, feito tudo o descrito em livro, feito tudo perfeito na resolução desse paciente. Ele ainda pode ter, mesmo assim, mesmo com os antioxidantes, ele pode ter a síndrome de isquemia e reperfusão, e isso também levar o paciente ao óbito depois de tudo. Então, por isso que é uma doença tão complicada e por isso mesmo, fazendo tudo certo, esse paciente continua tendo o risco significativo ali dos 45% até de óbito. Pensando em formas de prevenir essa dilatação gástrica, evitar que ela aconteça outras vezes no paciente em que já teve uma vez, ou isso aqui também que eu estou passando agora, são recomendações que a gente pode passar para um paciente que ainda nunca teve uma dilatação gástrica, mas que a gente sabe que pode ter. Por exemplo, o proprietário chegou na clínica para fazer vacina ali, porque ele acabou de ganhar um Golden Retriever. Você sabe que o Golden Retriever pode ter dilatação gástrica, então você pode chegar e falar para o paciente, para o proprietário, olha, já não deixa o seu cão desde o começo, acostuma ele a comer várias vezes ao dia, em menor quantidade, porque se ele comer tudo de uma vez e ficar muito afobado, ele vai ter dilatação gástrica. Evita dar muita água junto com a comida. Depois que ele come, não sai correndo com ele, não vai levar ele no parque, deixa ele uns 40 minutos, uma hora lá quieto, deixa ele se acalmar, depois você vai correr com ele no parque. Isso são as limitações que a gente vai ter ali e os cuidados que a gente vai poder ter para evitar que esse paciente tenha aquela aceleração na fermentação e, consequentemente, diminuir a chance de fazer aquele timpanismo e a dilatação gástrica. Então, sempre limitar a atividade física após comer, comer sempre menos quantidade e maior frequência e evitar o excesso de água junto com a alimentação. Não sei se alguém já viu, mas tem também um pote, eu acho que eu tenho aqui numa outra aula, eu tenho aqui um pote de dilatação gástrica para evitar que esses pacientes comam também muito rápido, esses pacientes que são muito afobados. Está aqui nessa outra aula. Não sei se alguém já tinha visto. Estão vendo aqui já de volta, né? Estamos sim. Alguém já tinha visto esse pote aqui da lateral? É um pote que é anti-ansiedade ali, de certo modo, muita gente fazendo propaganda sobre ele ser realmente anti-dilatação gástrica, né? Justamente porque
ele tem esses pinos aqui aumentados, e daí você joga toda essa ração aqui em volta desses pinos. Então o paciente não consegue com a boca inteira lá abocanhar toda a comida de uma vez, ele vai ter que ir caçando aos poucos. Então ele demora muito mais para comer, ele vai comer com muito mais calma, e por isso é um pote que ajuda a evitar essa dilatação gástrica, diminuir essa condição do paciente. Deu para entender? Sim. Sim, sim. Então, beleza. Coitado do cachorro. Hã? Coitado do cachorro. De ficar tentando caçar a comida lá? Uhum. Sacanagem com ele. Ah, mas é pro bem dele, velho. Coitado. Aham. Então, assim, bom, já deu de qualquer forma o tempo da aula, né? Mas a dilatação gástrica encerra aqui, e é até melhor que a gente não misture outros assuntos, porque é um assunto que eu acho que é um pouco mais pesado mesmo, né? Então, a gente deixa para falar sobre as outras doenças na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida sobre dilatação gástrica? Quer perguntar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. Então, na dilatação, não necessita fazer uma gastrostomia por laparotomia sempre? Não, a gastrostomia por laparotomia não. A gente sempre recomenda fazer a laparotomia para poder, porque é a única forma de você conseguir fixar o estômago na parede, né? Mas A você descompressão abrir, pode ser feita por sonda ou pelos catéteres, né? sim. O que normalmente a gente costuma fazer, assim, todas as vezes que eu peguei dilatação gástrica, o que eu fiz? Na hora que o paciente, para minha sorte, eu sempre estava em equipe cirúrgica, nunca estava em equipe veterinária, né? Nunca estava sozinho, né? Mas daí eu já falava, ó, vai ter a cirurgia e tal, o paciente tem dilatação, pegava o catéter, pedia para alguém segurar o paciente e perfurava. E daí pedia para alguém ficar cuidando ali dos catéteres que estavam ali perfurando, né? Para o cachorro não começar a se mexer e ficar soltando o catéter, e ficar batendo o catéter por tudo ali, né? Deixava alguém fazendo isso. Enquanto isso, normalmente já tinha alguém que estava canulando o paciente, daí ia para centro cirúrgico. No centro, daí o paciente entubado e tal, era induzido lá, era entubado na traqueia, virava e eu fazia a laparotomia. Aí quando encontrava o estômago, se estava torcido, eu distorcia, se não estava torcido, né, já dilatado só, aí eu pedia para passarem a sonda. Aí eu tentava fazer a passagem da sonda com a mão ali, né? Normalmente daí, enquanto estão passando a sonda, eu já furei de volta o estômago ali, com o estômago com o abdômen aberto, direto ali, né? E daí, hora ou outra, quando você consegue já fazer uma descompressão, quando você diminui a pressão interna do abdômen com o catéter, o cardio já começa a relaxar. E daí você consegue depois passar a sonda de uma maneira muito mais fácil ali, manipulando o cardio por dentro do abdômen. Aí nisso, passou a mangueira ali, aí você fica fazendo várias lavagens, porque daí você consegue controlar, você começa a ter conteúdo espumoso, você empurra de volta e tal, sabe? Aí alguém do lado de fora fica jogando água morna. Aí, nesse caso, como tá dentro realmente do estômago, se não tem nenhuma abertura, pode ser literalmente água, né? Senão o soro estéreo. Joga, aquecido, joga na mangueira. Aí você lá manipula, balança ali o estômago para fazer aquela mistura, fazer a destruição ali de todo o acúmulo de conteúdo. E daí abaixa a mangueira e fica escoando todo esse conteúdo. Conseguiu escoar todo esse conteúdo, eu faço ali a gastropexia. Quando você manipula, você consegue perceber quando o estômago está vazio, né? Aí só faço a incisão incompleta ali para fazer a gastropexia incisional, que é a que eu sempre fiz. E fecho o paciente, né? Considerando que não tem que fazer esplenectomia, né? Se tiver que fazer esplenectomia, eu faço esplenectomia antes de tudo, né? Antes até de fazer a lavagem ali do orogástrico. Deu para entender? Deu para entender, e essas pequenas perfurações não necessita ter um cuidado, assim? Não entendi. Essas pequenas perfurações por conta do catéteres? Ah, não, não. As do catéter não. É considerado que as perfurações do catéter são pequenas o suficiente a ponto de não extravasar depois. O que pode acontecer, às vezes, assim, dependendo de como você colocou o catéter, na hora que o estômago começar, às vezes, esvaziar rápido demais, ou de acabar manipulando, mexendo demais o catéter, ele rasgar o estômago, né? Daí, se rasgar o estômago, você tem que suturar. Mas se fez a perfuração lá certinho, furou e saiu na linha mesmo, né? Não aumentou o buraco ali, o buraco que ele consegue ficar selado o suficiente, não tem extravasamento por ali, né? A gente pode Beleza. literalmente peneirar mesmo o estômago. Normalmente toda vez que eu furo, às vezes que eu furei, né? 5, 6 catéteres ali que você bate no paciente, né? Pra vazar o mais rápido possível mesmo.
Beleza. Minhas dúvidas eram essas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa ou tá tudo certo? Acho que tá tudo certo. De qualquer maneira, vai ter o fórum aberto ali no Ava e vocês têm meu contato, podem ficar à vontade para mandar mensagem, para perguntarem o que quiserem, né? E essa aula, daqui a pouco, depois da gravação dela, depois eu deixo disponível também. Então, Show de bola. boa tarde a todos e até a próxima aula. Até. Até mais. Bom final de Até. semana.